Tiago capítulo 2, verso 14, a palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade a um sermão que nós falamos na sexta-feira, mas ainda quero iniciar do verso 14, que fala sobre a fé e obras. Ultimamente, todo mundo aparentemente parece que tem fé. Você conversa com as pessoas, seja cristão ou não, eles dizem que tem fé. As pessoas falam, eu creio em Deus. Mas Tiago, ele vai nos mostrar a natureza da fé, o que exatamente é a fé. Porque nós falamos que temos fé em Deus, mas Tiago ele vai nos mostrar que esse tipo de fé, tão corriqueira, tão professada por nós cristãos e muitas vezes também pelas pessoas de fora, é uma fé falsa, é uma fé morta, né? Porque Tiago ele diz aqui, que adianta, meus irmãos, você disser que tem fé e não tiver obras? Por acaso esta fé pode salvá-lo? Essa fé sem obras? E o que nós vemos aqui é simplesmente que essa fé, ela é uma confissão que as pessoas falam e fazem dizendo, eu creio em Deus, e o crente também fala, eu creio em Jesus. Mas essa confissão, essa fé é simplesmente uma confissão de consentimento, de afirmação, de concordância. Eu creio em Jesus. E muitas vezes essa fé ela não tem obras, e esse tipo de fé é uma fé, irmãos, inútil, é uma fé falsa, é uma fé morta. Por que a fé é importante para nós? Porque a Bíblia nos diz que o homem ele é justificado por Deus pela fé. O homem é justificado pela fé. E aí nós vamos ver que essa fé que muitas vezes nós professamos, ela não tem nenhum valor, ela não pode nos salvar porque é morta, porque é falsa, porque é simplesmente palavras vazias. E nós não temos como mostrar a materialidade desta fé que nós muitas vezes confessamos. Mas Tiago diz aqui, queridos irmãos, né? Alguém pode dizer, né? Você diz que tem fé e eu tenho obras. Mas essa fé que você diz que tem, ela pode salvá-lo? Você pode demonstrar esta fé? Ou simplesmente ela só vem através de palavras, né? Então, a Bíblia está dizendo aqui que a fé sem as obras é morta. Ele vai comparar aqui, fazer uma comparação, aqui no versículo de número 15, a respeito, para ilustrar e mostrar a natureza dessa fé. Ele diz, se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupa e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, se alimente, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta essa fé, irmãos? Então ele vai mostrar. O irmão aqui é alguém que pertence à família da fé. O irmão é alguém que é filho de Deus, que faz parte da comunidade cristã, que muitas vezes tem suas necessidades. E nas suas necessidades ele muitas vezes não são assistido, não é suprida. E nós sabemos que as vestes e o alimento é o essencial para a vida. Mas o irmão deseja que ele esteja bem, o irmão deseja que tudo corra bem com ele. Mas o irmão muitas vezes não tem a boa ação de compartilhar aquilo que ele tem com o irmão necessitado.
Então, as palavras desse irmão que diz: olha, eu desejo que tudo vá bem com você, eu desejo que você seja farto, eu desejo que suas necessidades sejam supridas. E isso muitas vezes nós demonstramos quando o nosso irmão está necessitado e nós falamos: não se preocupe não, irmão, vou orar por você, vou orar para que Deus lhe abençoe. E às vezes nosso irmão está necessitado, e Tiago ele está fazendo esta comparação, e ele vai dizer que as nossas palavras sem obras também ela é morta, ela é vazia. E ele tenta nos explicar justamente isso aqui, porque é interessante que a fé ela deve nos levar justamente a praticar boas obras. A fé nos leva a praticar um ato de amor, e a fé nos leva a praticar a justiça. A nossa fé deve estar repleta dessas virtudes. A nossa fé deve estar acompanhado ou carregado dessas virtudes. E é assim que acontece todo o tempo. Nós temos fé, nós professamos que para as pessoas: olha, eu tenho fé, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Mas essas palavras são vazias, não são demonstradas em obras. E Tiago ele nos fala aqui no versículo 17: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, me mostra a sua fé sem as obras, que eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Alguém tenta separar a fé das obras. As pessoas às vezes tentam separar a fé das obras, mas parece que Tiago ele se recusa justamente a isso. Ele não aceita esse tipo de fé onde as obras não estão presentes, onde não são realizadas por meio de fé. E ele é claro justamente nos dizer isso. Então a fé ela não pode existir se não houver as obras. E ninguém pode realizar boas obras se não for pela fé. Se não for pela fé. A verdadeira fé é inseparável das obras. E Tiago ele vai nos mostrar justamente aqui como exemplo. Ele diz aqui: olha, tu crês que há um só Deus? Faz bem. Você crê que Deus existe? Faz bem crer que Deus existe. E até os demônios creem, que até estremecem. E a gente observa que Tiago faz uma referência às orações e à confissão dos judeus de Deuteronômio capítulo 6, aonde os judeus diziam: ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Mas essas palavras dos judeus elas se tornaram vazias, inúteis, porque essa confissão dele, que eles não demonstravam a verdadeira fé no Deus verdadeiro, ela se mostrou no decorrer da fé. E os demônios, eles até creem e estremecem. Nós vemos quando os demônios se depararam com Jesus Cristo, como ficaram apavorados, e até imploraram, e até lembraram que a hora deles não tinha chegado, porque eles sabem que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e só existe um Deus. Até os demônios creem, irmãos, mas nenhum do demônio será salvo, e alguém que tenha uma fé morta também não será salvo. E essa é a questão. E Tiago vai falar aqui: ó homem tolo. Ele vai dar uma demonstração aqui no versículo de número 20. Ele diz aqui: olha, insensato, quer garantia, quer prova de que a fé sem obras ela é inútil? Ele vai perguntar: você quer prova de que a fé sem as obras ela é inútil? Ele vai aqui nos falar sobre o pai Abraão.
É interessante nós, irmãos, frisarmos, porque aparentemente parece que Tiago ele está contradizendo Paulo, aquilo que o apóstolo Paulo ele nos ensina em suas cartas, que ninguém será justificado diante de Deus através das obras da lei, e isso realmente é a verdade. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, mas pela fé. É pela fé, e ele vai justamente também falar sobre nosso pai Abraão, que foi justificado por Deus pela fé. Mas Paulo ele cita, ele menciona uma fé verdadeira e não uma fé morta, e Tiago vai nos explicar aqui a natureza desta fé, e nós vamos entender que nem Paulo nem Tiago eles estão em contradição ou são opostos, mas simplesmente Tiago ele nos explica de uma maneira mais ampla sobre a verdadeira fé, que o apóstolo Paulo diz que o homem é justificado. Então ele diz: você quer prova? O tolo me faz lembrar dos discípulos de Jesus Cristo no caminho de Emaús, quando Jesus Cristo disse: ó tolo, nécio de coração, para crer em tudo que os profetas disseram a respeito do Cristo. Então o tolo é alguém que, irmãos, não tem muita sabedoria, é alguém meio desequilibrado nas ideias. E Tiago ele está dizendo aqui, olha, sobre a fé, a fé de Abraão, ela não foi uma fé morta. Ele vai nos mostrar que a fé de Abraão estava sendo acompanhada de obras, e porque Abraão demonstrou certeza e confiança em Deus por toda a sua vida. Porque Tiago ele vai pegar o ponto de partida de Abraão do capítulo 22 e não do capítulo 12, e ele vai trazer do capítulo 22 até o capítulo 12 sobre a fé de Abraão, porque Abraão estava sendo provado em sua vida todo o tempo. A fé de Abraão estava todo o tempo sendo provada. Aquela fé que ele demonstrou em Deus estava sendo provada todo o tempo. Então Abraão ele tinha, queridos irmãos, a certeza e a confiança em Deus por toda a sua vida, desde o momento do seu chamado até o momento da sua morte. Abraão era um homem que tinha fé em Deus, tinha confiança em Deus, e a sua fé não era uma fé morta, ela estava sendo acompanhada aqui justamente pelas obras. Observamos o quê? Que Abraão, ele recebe no capítulo 12 o chamado de Deus para sair da sua terra e do meio da sua parentela para uma terra que Deus ainda ia lhe mostrar. E o que é que ele faz? Ele obedece. A fé dele leva ele a obedecer, a sair do meio da parentela, a sair daquela terra para uma terra que Deus ia lhe mostrar ainda, todo o tempo. Então nós vemos que Deus fazendo uma promessa para Abraão, que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós vemos Deus ali ratificando esta promessa por meio de uma aliança, um pacto no capítulo 15, aonde justamente no versículo 6 vai dizer: e creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça. Então Abraão ele viajou para a terra que Deus tinha prometido para ele, esperou um filho que Deus tinha prometido para ele. Depois que Deus lhe concedeu um filho, no capítulo 22, Deus vai pedir seu filho. Pega seu filho, seu único filho, a quem você ama, porque uns capítulos antes, Abraão tinha mandado Ismael embora. Ele não tinha mais filho. Ismael foi embora com Agar, ele despediu, mandou embora, e ele só tinha agora Isaque. E aí Deus diz para que ele oferecesse Isaque em sacrifício. E Abraão, o que é que Abraão faz? Abraão justamente obedece à voz de Deus.
vê a fé de Abraão. O escritor aos Hebreus, ele vai nos falar no capítulo de número 11, que Abraão cria que Deus é poderoso para ressuscitar Isaque e cumprir a promessa que tinha feito. Qual a promessa que Deus tinha feito para Abraão? Deus prometeu a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas, que ele teria como filhos nações, que os seus descendentes seriam como as estrelas dos céus e como a areia do mar, que seria uma multidão. Deus faz essa promessa para ele, mas o seu filho agora, a quem Deus tinha lhe dado, que por meio desse filho é quem Deus ia cumprir essa promessa, Deus pede em sacrifício. Deus pede que sacrifique Isaque. E Abraão acreditava que Deus é poderoso e podia ressuscitar Isaque para cumprir essa promessa. Mas a questão da fé de Abraão, meus irmãos, é porque Abraão também já tinha experimentado o poder de Deus na sua própria vida. Essa é a questão. Abraão já estava avançado em idade. Nós sabemos que Sara era estéril. Sara não podia gerar filhos. Fizeram ali um jeitinho através da serva para que suscitasse descendente para Abraão, filho para Abraão, mas Deus não gostou daquela ideia. E o tempo foi passando. Abraão, queridos irmãos, agora já estava morto na carne. Paulo vai nos falar isso no capítulo 4 de Romanos. Abraão agora já está envelhecido, já não tem mais vigor. E Paulo diz que ele já estava morto na carne, ele não poderia mais gerar filhos, mas o poder de Deus, o poder vivificador, fez com que Abraão, queridos irmãos, gerasse filhos. E foi justamente na sua velhice, quando o seu corpo já estava morto, não só Sara, mas agora o problema tinha se multiplicado, porque o problema era Sara, que não podia gerar filho, mas agora Abraão também já não podia gerar filhos. E o poder de Deus, porque Deus é aquele que dá vida aos mortos, é aquele que chama as coisas que não são a existência, é o Deus da criação, mas também o Deus da redenção, o Deus que cria todas as coisas. Esse Deus dá vida a Abraão, e Abraão agora gera um filho. E esse filho Deus pede em sacrifício, mas a fé de Abraão não se abala, a fé de Abraão não se abate, ele continua confiando na promessa de Deus, na palavra de Deus. E ele vai em obediência, ele leva o seu filho para ser sacrificado. E quando o menino está para ser sacrificado, Deus diz para Abraão: não faça tal coisa, porque sei que agora temes a Deus. E Deus prepara ali um cordeiro, conforme o próprio Abraão já tinha dito para o Isaque, quando Isaque perguntou: pai, eu estou vendo aqui a lenha, o fogo, mas o cordeiro. E Abraão diz: Deus proverá. E quando ele olha do lado, estava o cordeiro, a figura justamente de Jesus Cristo, o substituto, aquele que morreria pelos nossos pecados, aquele que morreria em nosso lugar. E agora Abraão recebe mais um reforço da promessa de Deus. Vamos ler, irmãos, capítulo 12, Gênesis capítulo 12. Desculpa, capítulo 22. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se
e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde estão o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu Abraão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Beceba, onde passou a viver. Veja como Deus proveu ali o cordeiro, e como livrou seu filho da morte, e como Deus cumpriu a promessa a Abraão. Abraão, ele confiava no poder de Deus, ele confiava na palavra de Deus, na promessa de Deus, porque nós estamos falando de fé. E fé, queridos irmãos, não é aquele pensamento positivo que nós temos: com fé em Deus eu vou conseguir esse ano meu carro, esse ano eu vou conseguir meu apartamento, esse ano eu vou... não é sobre isso que a Bíblia está falando. Não é essa fé, esse pensamento positivo que nós temos de conseguir as coisas. Fé é nós confiarmos inteiramente na palavra de Deus, naquilo que Deus está nos dizendo, não naquilo que o pastor está prometendo, não naquilo que o pastor está dizendo, irmão, mas no que a palavra de Deus está nos dizendo. O que Deus nos diz por meio de sua palavra é confiar inteiramente. E Abraão, ele cria, e a sua fé foi provada. Então observa que o que Tiago está falando, ele está dizendo que a fé, as obras de Abraão cooperou com a sua fé, porque ele parte aqui do princípio, o seu ponto de partida é o capítulo 22, mas veja que nós lemos que Deus, ele está justamente aqui no capítulo 22, na obra que Abraão realizou, por causa da sua fé, ele está justamente falando daquela promessa que Deus fez no capítulo 15, e depois do chamado de Abraão no capítulo 12. No capítulo 12, Deus prometeu abençoar todas as nações. No capítulo 15, Deus prometeu-lhe um filho. E Deus está dizendo:
eu vou cumprir tudo o que eu lhe prometi. E aí Tiago está dizendo: vê que as obras de Abraão aperfeiçoou a sua fé. A fé de Abraão não era uma fé vazia, não era uma fé morta. Abraão não acordou um dia e disse assim: olha, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir um filho. Ele nem podia conseguir. É Deus que dá vida. E aí Abraão, a Bíblia diz que ele foi justificado pela fé. Pela fé que ele teve em Deus, no que Deus lhe prometeu. Então a gente já observa aqui, queridos irmãos, que ele volta no capítulo 16, onde Deus, ele diz que vai lhe dar um filho, porque Abraão tinha acabado de voltar do capítulo 14 de Gênesis. Abraão tinha voltado de uma guerra, e Deus aparece para ele e diz: Abraão, não tema, eu sou o teu grande galardão. E aí Abraão justamente vai perguntar a Deus: Senhor, o que há de me dar? Porque até agora eu estou sem filho, e o meu herdeiro será o meu servo Eliezer. E Deus diz: não, ele não será seu herdeiro, mas um filho que eu vou te dar será o herdeiro. E aí Abraão pergunta: mas como hei de saber? Então Deus faz ali um pacto, uma aliança, como ele faz um juramento aqui, de cumprir a promessa. E quando Abraão, ele mata ali um cordeiro, o sacrifício, ele coloca aparelhado no lado, e faz um corredor, e Deus passa justamente naquele corredor, como uma chama de fogo, porque provando que ele mesmo cumprirá a promessa. E essa aliança é unilateral, ou seja, é Deus que unicamente vai cumprir essa promessa. Promessa de quê? De dar vida, de abençoar, de salvar, de libertar o seu povo. É Deus que faz essa promessa. Abraão não tinha que fazer nada, não fez nada, mas ele foi justificado não pelas suas obras, ele foi justificado pela fé. Mas as suas obras, ou melhor, a sua fé, ela produziu fé, as obras de obediência. Ele obedeceu a Deus. Então o homem que tem fé é assim, irmãos. Então Tiago, como diz assim, o homem é justificado pelas obras, não só pela fé. De forma convincente, Tiago, ele nos mostra que a Bíblia diz que a fé de Abraão tinha obras, que a fé e as obras andam juntas, que a fé produz obras que nós estamos falando, boas obras. E nós vemos Tiago dizendo justamente isso, né? A fé e obras, elas andam juntas, não são separadas, não pode ser separada. E nós, pecadores, só somos justificados pela fé. E ele vai dizer assim que a fé, sem as obras, ela está morta. Tiago pegou primeiro o exemplo de Abraão, personagem. Abraão é o pai da fé, mas ele também vai falar de outro personagem, que é Raabe, a prostituta, a meretriz. Abraão é o pai da fé, e todos aqueles que andam, irmãos, pela fé, são filhos de Abraão, são descendentes de Abraão, e são os descendentes de Abraão, os filhos de Abraão, que são justamente os herdeiros de Deus. São esses, queridos irmãos. Então vamos ver o que Tiago ele nos fala aqui a respeito também, porque Abraão ele creu em Deus, e isso foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Versículo 23. Veja que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem as obras está morta.
A história de Raabe é bem conhecida por nós, irmãos. É conhecida de todo leitor das Escrituras. Nós sabemos que ela era gentia, ela morava na cidade de Jericó, cidade que seria destruída por Deus. Seus moradores seriam expulsos de lá. Raabe morava nessa cidade, né? Ela é justamente também lembrada na genealogia de Jesus Cristo, a Raabe, a prostituta. Coisa interessante, a história dela é uma história bonita, irmãos. A fé dela é uma fé também maravilhosa. E de tantos personagens na Bíblia, você vai ver que o escritor aos Hebreus coloca muitos personagens, mas Tiago, ele vai usar só 2 personagens, e ele vai colocar pai Abraão, e vai colocar justamente Raabe, a meretriz, a prostituta, para falar de uma fé viva, de uma fé verdadeira. Então, primeiro, como Raabe passou a crer em Deus? Como é que ela passou a crer? Através justamente dos boatos do que Deus tinha feito na terra do Egito, de como Deus tinha feito Israel passar o Mar Vermelho, de como Deus tinha destruído, vencido os 2 reis. Então, não só Raabe, mas ela mesma vai dizer que toda a nação, todo o povo está aterrorizado, está com semblante caído, está assustado, porque Israel está acampado bem de frente a Jericó. E eles ouvem tudo que Deus tinha feito. Vamos ler, queridos irmãos, Josué capítulo 2, verso do 9 ao 11, para nós conhecermos como a prostituta Raabe, ela veio confiar em Deus, ela veio crer em Deus. Josué capítulo número 2, o verso 9 diz: vamos ler o versículo 8. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: sei que o Senhor lhe deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha que coisa, irmãos, como ela passou a crer em Deus. É por isso, queridos irmãos, que nós, como povo de Deus, que conhecemos a Deus, que fomos salvos, libertos por Ele, devemos anunciar as suas obras. Devemos anunciar as suas obras. Por quê? Porque a fé, segundo Paulo, no capítulo 10 de Romanos, verso de número 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, Raabe, ela ficou justamente ouvindo os boatos do que Deus tinha feito no Egito. E o interessante é que aquilo que ela ouve é justamente a promessa de Deus. Foi assim que Raabe creu em Deus. Ela soube dos planos de Deus através dos boatos. E esses boatos foi o que Deus tinha prometido para Abraão no capítulo de número 15. Deus tinha jurado a Abraão
que lhe daria a terra prometida, e era a terra que Raabe estava habitando. O seu povo habitava na terra que Deus tinha prometido para Abraão, e ela diz justamente isso para os espias: eu sei que o Senhor lhe deu esta terra. Olha que certeza, olha que confiança. Nós estamos assustados, nós estamos apavorados. Deus já tinha dado uma promessa e Deus se mostrou poderoso para cumprir essa promessa, porque Deus já tinha lançado pragas e juízo sobre o Egito, já tinha abrido o mar vermelho para Israel passar, já tinha destruído 2 reis, ou melhor, aniquilado 2 reis, e agora está acampado diante de Jericó. E o povo está apavorado. Raabe aqui, ela crê em Deus. Ela creu em Deus. A promessa que Deus tinha feito para Abraão, Raabe agora está em posse também em seu coração. É uma coisa tão... E o interessante é que ela diz aqui: o Senhor, o seu Deus, Ele é Senhor nos céus e é Senhor na terra. Raabe acredita que não existe um Deus além do Senhor, que não existe Deus, aquilo que o próprio Deus tinha falado para Faraó, porque quando Moisés vai libertar o povo, Moisés diz para Faraó: olha, o Senhor ordena que você deixe o povo dele ir. Sabe o que Faraó diz? Faraó diz: eu não conheço o Senhor e não deixarei Israel partir. Aí Moisés vem até entristecido e vai conversar com Deus, e Deus diz assim: olha, eu vou me revelar, eu vou revelar o meu verdadeiro nome a Faraó. E o interessante é que quando Deus mandava umas pragas, elas iam acompanhado assim: para que Faraó saiba que não há Deus comigo. Quando ele mandava outra praga, ele dizia: para que Faraó saiba que eu sou o único Deus, para que Faraó saiba que a terra me pertence. Era assim que as pragas sempre iam, com essas frases. E agora Raabe está dizendo que não há Deus, que Deus é Senhor nos céus e na terra. Olha a fé dela. Ela não acredita em mais deuses nenhum, ela só acredita no único Deus verdadeiro, aquele que criou os céus e a terra. É nesse Deus que Raabe está acreditando, e ela tem fé em seu coração. Ela acredita, ela confia nesse Deus, ela confia na palavra desse Deus. E aí, meus queridos irmãos, ela também é justificada por essa fé. Você observa que ela teve uma vida imoral, mas nem o escritor aos Hebreus e nem Tiago, nem Lucas ou nem Mateus, ele vai falar sobre esta vida pregressa que ela teve. Ele não vai falar, não destaca os seus atos pecaminosos. Na verdade, ele destaca a fé dela. É a fé dela que eles vão mencionar. E aí ele diz aqui: acaso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho? Oh, meus irmãos, Raabe, a fé dela fez com que ela protegesse os espias. Ela escondeu eles no terraço. Quando o rei mandou os soldados, souberam da presença dos espias, que mandou os soldados para ela entregar os soldados, ela esconde eles, escondeu eles no terraço. Ela enganou os soldados, dizendo: olha, vai pelo caminho que talvez você alcance eles, antes que os portões se fechem. Ela estava protegendo. Ela desceu depois os espias pela corda.
Mandou eles se esconderem nos montes durante 3 dias, até que os soldados voltassem, para eles depois partirem. Vamos ler, queridos irmãos, aqui o capítulo 2 e o verso de número 18. Uma coisa interessante é que ela não vai deixar eles ir sem que façam um juramento a ela. Olha o que diz aqui. O versículo de número 15. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhe disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não o encontrem. Esconda-se lá por 3 dias, até que eles voltem, depois poderão seguir seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela da qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como você dissera, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Olha que coisa interessante. Ela tinha que ficar dentro de casa. Ela tinha que amarrar uma fita vermelha na janela. E todos tinham que ficar. Ali era o lugar de refúgio, ali era o lugar de proteção. Ninguém poderia da família dela ou ela estar fora dessa casa, que senão seria condenado. O juízo viria sobre ela. Então Raabe, queridos irmãos, ela é obediente. As suas obras aqui de proteger os espias, de descer eles em segurança e de ficar na casa, mostra que ela confiava na promessa de Deus, e ela foi justificada por isso. Então as suas obras, ou melhor, a sua fé, ela não é vazia, ela não é morta, ela não é inútil. A sua fé, queridos irmãos, produziu obras. Foi porque ela acreditou que Deus, queridos irmãos, tinha dado aquela terra para Israel, e que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa. Ela creu nisso. E isso levou ela a agir de forma justa, de forma correta, levou ela a proteger os espias, levou ela a descer em segurança, levou ela a ficar guardado dentro de casa com a sua família, porque ela cria. E é interessante, queridos irmãos, que a fé ela trabalha assim. Ela crê na promessa de Deus. Ela sabia que Deus tinha dado aquela terra e que expulsaria todos os inimigos, que assim como tinha aniquilado os reis, e como tinha também mandado juízo sobre o Egito, sabia que também Deus mandaria juízo sobre aquele lugar. Ela acreditava na salvação e também na condenação. Ela acreditava que Deus condenaria aquele povo, que Deus destruiria os moradores daquela cidade. Ela sabia disso, ela confiava nisso. E essa fé fez ela agir com justiça. Essa fé, essa confiança na palavra de Deus, essa confiança na promessa de Deus fez com que ela protegesse a vida dos espias.
ela foi justificada. Ser justificado é ser perdoado dos nossos pecados. Deus, ele nos justifica justamente pela fé. Então Tiago está mostrando aqui a fé de Raabe. Ainda voltando ao texto que diz: porventura essa fé sem obras pode salvá-lo? Pode salvá-lo essa fé sem obras? Não pode. Porque essa fé é falsa. Essa fé é inútil. E aí nós vemos o que? Raabe crê na promessa de Deus, que daria a terra prometida para o povo dele habitar. Raabe, ela foi salva do juízo de Deus. Israel era o instrumento de juízo. Deus estava entregando os inimigos na mão de Israel. Israel ia entrar na terra prometida. Olha, há muito tempo atrás eu estava lendo um livro de arqueologia e fiquei até emocionado quando ele estava relatando sobre a questão de quando os muros de Jericó foi abaixo, irmãos. E é interessante que a parte da casa de Raabe, a parte do muro estava intacta no lugar. O muro de Jericó era largo. Ele era largo. Deus não derrubou aquele muro nem para frente nem para trás, porque ele se formaria um outro muro. E o interessante é que a Bíblia diz que a terra se abriu e o muro desceu. Mas Deus quebrou o muro justamente aonde Raabe morava, e o muro desceu abaixo e os espias entraram. Ou melhor, todo Israel, o exército de Deus entrou e tomou a terra. Vejam Deus sábio, vejam Deus poderoso como age. Veja como Ele deu vitória ao seu povo. Veja como Ele deu a terra ao seu povo. E ainda o que é interessante é como essa fé chegou ao coração de Raabe. Amados irmãos, Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E quando Jesus Cristo ele está falando isso, a porta do inferno não prevaleceria contra a sua igreja, a gente precisa analisar que Jesus está dizendo que a igreja dele está no ataque, deve estar no ataque. Porque o reino das trevas tem uma porta, são fortificadas, mas se a igreja, aqueles irmãos, começarem a atacar o reino das trevas, as portas do inferno eles vão abaixo. E como nós fazemos isso? Pela pregação do Evangelho. Foi justamente ouvindo sobre as obras de Deus, sobre as promessas de Deus, sobre o poder de Deus, que Raabe veio a crer. Que o temor produziu no coração dela, que a fé surgiu no coração dela, pela palavra de Deus. E se você quer conquistar essa terra, queridos irmãos, se você quer conquistar este povo, é pregando o Evangelho, é anunciando, queridos irmãos, as promessas de Deus, é falando de Jesus Cristo Salvador, é falando de como Deus o ressuscitou para nos justificar, é falando de como Deus venceu o diabo, o pecado e a morte na cruz do Calvário. É assim que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Mas eu entendo que se a gente não experimentar desse poder vivificador, teremos receio também de pregar o Evangelho, teremos receio de acreditar que outras pessoas também serão salvas, serão também transformadas. Mas a fé que surgiu no coração de Raabe fez com que ela escapasse do juízo de Deus, fez com que ela,
queridos irmãos, fizesse parte do povo de Deus e habitasse na terra que Deus prometeu a dar. É assim que nós, queridos irmãos, vamos conquistando a terra. Então, a fé de Raabe, queridos irmãos, ela expressou as obras como a fé de Abraão. Ela expressou as obras. E é assim que nós devemos fazer, porque muitas vezes falamos que temos fé, mas cadê as nossas obras? Somos desobedientes à palavra de Deus, somos desobedientes, queridos irmãos, aos seus ensinamentos. Que tipo de fé é essa? Que não nos leva à obediência, que não nos leva às boas obras. Uma fé que, olhando para nós e olhando muitas vezes para o ímpio, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu lembrei do irmão que deu testemunho, que trabalhou mais de 10 anos numa empresa, e ele disse: irmão, eles nunca souberam que eu era crente. Testemunho do inferno esse. Você trabalhar numa empresa e não perceberem que você é crente, imagina. E ele contou isso com muita alegria. Era uma igreja que a gente congregava, que parece que não tinha muita sabedoria. Levou o povo a glorificar, aleluia, glória a Deus. É o agente secreto, o crente, agente secreto, que o mundo não sabe que você é crente, o mundo não sabe que você é nova criatura, não sabe que você é filho de Deus, pertence a Deus, através da sua postura, através da sua linguagem, através do seu testemunho, do seu comportamento. Nós precisamos produzir boas obras para que este mundo olhe para nós e veja a luz e saiba que somos o sal da terra, a luz do mundo. As boas obras precisamos produzir para que as pessoas creiam em Deus, para que as pessoas, queridos irmãos, se arrependam dos seus pecados, abandonem seus pecados como fez Raabe, para que as pessoas sejam justificadas pela fé em Deus. Precisamos produzir boas obras, precisamos anunciar o Evangelho, precisamos mostrar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, precisamos mostrar, queridos irmãos, o poder de Deus dentro do Evangelho, falar de Jesus, poder de Deus, sabedoria de Deus, justiça de Deus, Jesus, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados. Devemos justamente anunciar as obras de Deus em Cristo Jesus, e o Espírito Santo vai levar essa promessa, vai levar essa mensagem, vai levar esse poder ao coração do pecador. O Espírito Santo vai gerar fé no coração do pecador, vai colocar temor, vai gerar arrependimento. Mas aí Paulo disse: mas como ouvirão se não há quem pregue? Como eles vão ouvir se a gente não prega? E não se engane não, igreja, não se engane achando que porque tem um grande número de igrejas espalhadas e pastores aí falando, não se engane achando que isso é o Evangelho. Não se engane, igreja, porque Satanás tem usado justamente esses homens para distorcer o Evangelho. Aquilo que Paulo diz que é um outro Evangelho, ou melhor, não é o Evangelho. O que Paulo diz para a igreja de Corinto, no capítulo 11, verso 3 e 4, temo que assim como a serpente enganou a Eva, vós também seja enganado em vosso entendimento e se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus, porque se prega outro evangelho que nós não pregamos, se eles recebem um Jesus que nós não anunciamos, ou um Espírito que nós não recebemos, com certeza sofrereis.
E ele vai falar no versículo 13 que Satanás se transfigura em anjo de luz e seus ministros se passam por ministro da justiça, mas o fim deles é a perdição. Então não se engane não. Não se engane não, porque esse falso evangelho está atraindo as pessoas segundo as suas próprias concupiscências. Eles têm falado justamente mais coisas da carne, coisas temporais do que a vida eterna, do que da salvação, do que a justificação, a reconciliação, do que o arrependimento dos pecados. Não se engane não, igreja. Então você tem que anunciar o evangelho. Você tem que proclamar o poder de Deus, a grandeza de Deus. E se você não fizer isso, eles estão perdidos. Já pensou se as obras de Deus fossem ocultadas aos ouvidos de Jericó? Raabe não se salvaria, mas ela ouviu. Você vai ver que aquilo que Jesus disse, uma alma salva vale mais do que todo o mundo todo perdido. A nação se perdeu, mas Raabe e sua família foram salvas. Isso é maravilhoso. Então que a palavra de Deus, você precisa continuar lendo, porque a palavra de Deus, ela gera fé em nossos corações, e ela fortalece essa fé, ela renova essa fé. E eu e você precisamos da palavra de Deus, tanto para ser edificado, como também para outros serem salvos. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fiquemos em pé.